Galera, hoje a gente vai falar sobre discipulado, cara. E exatamente isso é o discipulado. Discipulado, cara, é você formar Cristo na pessoa. Sendo que o mundo inteiro, mano, tá gritando. Tá gritando, eles estão gritando, mano, faça isso, faça aquilo outro. E o que o discipulado, cara, ele produz? O discipulado, ele não produz alguém como você, ele produz um Cristo em você, né? Colossenses capítulo 1, né, 23, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o que ele está produzindo? Ele está produzindo, cara, um Cristo em você. Se você puder abrir comigo, a gente vai abrir em dois textos, tá? A gente vai abrir em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Mano, eu postei o status, o story aqui no Instagram, já tem gente me perguntando, mano, se vai sair o vídeo. Vai sair o vídeo. Não, vai sair o vídeo da aula, mano. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia do Senhor se aproxima. Então, o que está produzindo aí? Está dizendo assim, galera, Jesus trouxe como se fosse um mandamento para a gente vir à igreja, para a gente ser a igreja, para a gente congregar. Tem algumas pessoas que abandonarão isso daí, por razões, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu motivo, entendeu? Mas faça o que? Admoestações, ou seja, edifique as pessoas para que elas não saiam do caminho, mesmo que as condições sejam difíceis, porque está chegando o dia que o Senhor virá. Ele vai vir buscar essa igreja que o quê? Que se edifica, tá? E eu queria, e aí o texto que é o mais conhecido, que está lá em Mateus capítulo 18, que é o último capítulo, Mateus 18, não, no 28 eu acho, 28, 18 e 19, diz assim: portanto, ide e fazei com todos os povos da terra, que se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, assim, qual é a razão para que Jesus haja em você e permaneça em você? É que quando a gente faz discípulos, a gente faz discípulos, por quê? Porque Jesus está nos fazendo como discípulos, entendeu? E aí você vai falar assim: Rafa, discipulado, ele é uma coisa tão... Porque hoje, eu não sei vocês, mas quantos de nós já passamos por uma igreja dizendo assim: olha, na terça-feira vai ter discipulado, na quarta-feira vai ter reunião dos discípulos. Aí você fica naquela, mano, e agora, velho? Fica perdido, cara.
ficar perdido. Então a gente vai, infelizmente eu não fiz hoje o PowerPoint, mas eu vou falar para vocês da onde originaliza o discípulo, tá? Eu espero ser, obrigado Manuel, espero ser bem didático. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, você pode abrir aí? Deuteronômio, ou mais conhecido como Deuteronômio Nômino. Deuteronômio capítulo 5. Eu vou usar o meu celular melhor. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel, ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que aprendam e os cumpra cuidadosamente. Este aprender que Moisés está falando, ele vem de uma palavra grega que chama metescent. Eu não sei falar em grego, tá? Meu grego é meio complicado, entendeu? Mas ela vem da palavra discipulado. Então o primeiro indício do discipulado é aprender. Para eu ser um discípulo eu preciso aprender. Segundo texto, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Este imitar vem da mesma palavra, matese, em grego, é derivado da primeira palavra aprender, que significa discipular. Então o discípulo, ele não imita, ele aprende a conduta. E o terceiro está lá em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 13. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Essa palavra aprender, ou essa palavra que está aqui, aprender e temer, mas todo o contexto, o que está dizendo? Está dizendo assim: faça dos seus filhos o seu discípulo, para que eles, quando cheguem lá, eles possam fazer aquilo que Deus está mandando. Então, o primeiro indício do discípulo é aprender. O segundo é não imitar. Ele não imita o seu mestre, ele aprende com o seu mestre. O terceiro é que o cara que aprende, ele ensina, mas o cara que aprende, ele continua aprendendo. Entendeu? Discipulado não é você estar hierarquicamente acima de alguém. Discipulado é você estar ao lado de alguém. Quando o Vini entrou aqui, o Ronaldo, ele conduzia o Vini aqui, ó, nas costas, foi ou não foi? Ele falava, ó, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Veja, ele não estava acima dele, ele não era uma peça que ele manejava no tabuleiro. Ele não mandava, falava assim, ó, eu estou te mandando. Aqui não é um chefe. Discipulado, ele é uma condução até o alvo. Amém? Tá dando até aí, tá beleza? Então assim, antigamente o que o discípulo tinha? A gente vai entender lá no livro de 2 Crônicas, depois eu vou passar o texto novamente, que ele vai falar assim: olha, pessoal, discípulos, eles têm por base aqueles que aprendem a lei do Senhor. Então, imagine assim, eu pego o Luquinhas para ser meu discípulo, e aí eu começo a trocar ideia com o Luquinhas, o Luquinhas, por ser um
discípulo judeu, ele pega a lei e fala assim, espera um pouquinho, deixa eu ver se o meu mestre está seguindo a lei, está sendo conduzido pela lei. Então o discipulado não é só eu falar para ele, e sim ele também ter uma troca, é uma conversa. Então, por exemplo, hoje a gente estava no almoço e a gente começou a conversar, a trocar ideias, e eu comecei a expor aquilo que era dificuldade em mim, e eles falaram o que era a dificuldade deles. Juntos nós conseguimos sair de certas situações. Mas teve um momento, por ter mais experiência, que eu falei assim, ó, e aí? É dessa forma que vocês têm que sair. Eu não estava nem acima nem abaixo, eu estava ao lado, eu estava conduzindo, eu estava sendo alguém ali como apoio, como suporte. Isso é discipulado. Quando a igreja, quando Jesus manda a gente discipular alguém, é para a gente conduzir. Imagine, a pessoa está entrando agora na igreja. Imagine que ela vai chegar aqui e vai ter gente assim, mano, você viu que o som está alto? Você viu que o som está alto? Você viu que o som está alto? Ó, o som está alto, mano, o som está alto. Quando ela sair por aquela porta, o que ela vai falar? Que o som está alto. Tem gente na igreja dizendo assim, nossa, cara, não aguento mais vir, mano, tem que vir quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Quando a pessoa sair por aquela porta, ela vai reclamar de quinta e domingo. Quem são as pessoas que discipulam? Aquelas que, na verdade, você não discipula com a sua opinião, você discipula ela com aquilo que é de Cristo. Ei, está na hora de a gente evangelizar. Por quê? Porque é o mandamento do nosso maior mestre, o mestre dos mestres, Jesus. Não é a minha opinião. Amém? Beleza? Vamos continuar? Continuar. John McTour, ele fala uma coisa muito legal. Discípulo é basicamente alguém que acredita no seu mestre e aquilo que o seu mestre ensina, porque o seu mestre que ensina e vive aquilo que está sendo ensinado. Ou seja, o significado raiz de fazer discípulos significa acreditar e aprender. Essas são as palavras de John McTour, tá? Aqui eu vou trazer uma história muito legal sobre um dos maiores discipulados, cara, que a Bíblia fala. Fora Jesus, a gente tem um cara no livro de 1 Samuel. A partir do capítulo 2 você vai entender a história desse cara. Eu poderia ler, mas ficaria muito extenso. Vamos lá. Ana tem o desejo de ter um filho, certo? Era estéril, não podia ter um filho. Ela vai até o templo, chora diante do templo lá. O Eli, o sumo sacerdote aqui, diz assim: ei, tá na hora de parar de beber vinho, hein, filha? Tá falando sozinha? Aí ela fala assim: eu tô em prantos. No meio de uma festa de 15, 30 dias eu tô em prantos. Por quê? Porque sou a única da minha família que não tem filhos. E aí ele profetiza: ó, ano que vem vai voltar aqui com teus filhos no braço, teu filho no braço. Amém? Todo mundo conhece a história? É isso mesmo? Concorda? Beleza? Ninguém tem alguma objeção? Tá prestando atenção? Beleza? Aí o que acontece? Ela faz um propósito, dizendo assim: se realmente isso acontecer, eu vou dar o meu filho ao Senhor. Bom, o menino desmama. Eu acredito que lá pelos seus 5, 7 anos, aí 8 anos, Ana chega pra ele. Mamou até essa idade, velho. Eita, mano. Eita, não. Mas ficou preparado, né? Tá preparado. Mas a gente acredita. Bom, a gente acredita um monte de coisa. Mas Ana chega e cumpre o propósito. Fala assim: olha, tá aqui Eli. Quem é Eli? Eli é o cara que tem 2 filhos, entendeu? Que só zoneiam a casa de Deus, roubam da casa de Deus, eles comem da oferta que não era para comer, eles fizeram de tudo. Não vou falar os pecados deles, mas eles fizeram de tudo. Quem ensinou ou quem conduziu os filhos deles a serem daquela forma? Eli. Certo? Beleza. Quando Ana entrega Samuel nas mãos de Eli,
qual a probabilidade de Eli ser o terceiro nessa trilogia de maldição? 100%. Era total condição, cara. Mas o que Eli faz? Eli ensina duas coisas. Duas coisinhas. Primeiro, ele não conduz como um filho, sim como um discípulo. E segundo, ele ensina a ouvir a voz de Deus. Eu vou falar para você que sempre foi o meu sonho isso. Desde pequenininho, cara. Desde pequenininho. Eu falo, eu vou ouvir a voz de Deus. Durante a noite eu vou ouvir a voz de Deus. Bom, Deus chama Samuel uma vez, a segunda vez, na terceira vez, Eli fala assim: olha, Samuel, se a próxima vez isso acontecer, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Veja, ele não estava trazendo a opinião dele para Samuel, ele estava dizendo assim: é assim que Deus quer que você fale. Não é baseado naquilo que eu fiz, é baseado naquilo que Deus quer. E aí Samuel, ele é revelado muitas coisas. Imagina, ele era pequeno e já é revelado um monte de coisa. Aqui é um princípio do discipulado. Você vai fazer com que as pessoas que são novas na fé, elas sejam ensinadas a ouvir a voz de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Como? Em oração. Agora, eu vou colocar uma coisinha aqui. Alguém lembra da sua infância, quando você não conseguia falar palavra alguma? Não, mas eu vou começar assim, ó. O Davi, quando ele começou a falar papai, ou pai, ou mãe, foi porque quem estava falando? Filhinho, fala pai, dá. Pai, dá. Pai, dá. Até o momento que saiu pá, pai. A educação é a partir daquilo que ele está vendo acontecer. Discipulado é você acompanhar a pessoa naquilo que você já está fazendo. Agora, como é que eu vou ensinar a pessoa nova convertida a orar se eu não oro? Entendeu? E qual a primeira oração que a gente aprende a fazer? Pai Nosso. Então, é a partir disso. Dessa forma, ensina o Pai Nosso. Qual é o primeiro livro que a gente pode indicar a pessoa a ler, nova convertida? O que vocês acham? Isso aqui é a minha opinião. O que vocês acham? Eu acabei de entrar agora na igreja. Qual é o primeiro livro para ler? Gênesis. Evangelhos? Eu acredito, cara, que seja o livro de João. Você já imaginou o cara entrar na igreja e perceber que Jesus, cara, tem um amor de tal maneira que entregou seu filho? Olha que beleza. É dessa forma. Se ele for em Gênesis, talvez ele vai ter um monte de dúvida. Mano, você só tinha Adão. Na jogada. Quem escreveu o Gênesis? E os dinossauros? Onde estão aqui? Se só tinha Adão e Eva, tá ligado? E Caim e Abel, como é que eles tiveram filhos? E aí fica naquele negócio, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Irmãos, você vai conduzir a pessoa na caminhada da fé. Amém? Eu já estou terminando. E aqui eu queria que você anotasse algumas coisinhas. Resumindo tudo, discipulado é ser ensinado na vida cristã. Discipulado é ser formado diariamente como discípulo de Cristo. Discipulado é, seja na questão espiritual ou moral, o discipulador tem algumas tarefas e maneiras. Ou seja, a gente não educa a pessoa somente
somente na fé. A gente educa a pessoa também na moralidade. Tanto faz, depois que saiu da igreja, mano, tô nem aí, velho. Se o cara tá roubando, matando, se prostituindo, tanto faz. Não. Jesus, ele chegava para os discípulos e não dava só aquilo que era fé, ele dava também aquilo que era real. É assim como você conduz. Se ele não andasse e não interferisse na moralidade dos discípulos, ele não teria curado a sogra de Pedro, né? Ele não teria chamado os discípulos aonde os discípulos estavam. Jesus andava com os discípulos. E aqui tem 5 passinhos. Primeiro, andar lado a lado. Segundo, ensinar na verdade conforme a Bíblia, e não conforme a sua opinião. Terceiro, passava por momentos complicados e atendia a momentos complicados. O que tá? O teu discípulo, ele não vai ver um cara forte, ele não vai ver uma pessoa forte em você, ele vai ver alguém como ele. Irmãos, a principal dificuldade de nós como cristãos é que a gente acha que a gente tem que passar um Deus que não nos dá provações. E na verdade é o que? Na verdade Deus está nos conduzindo para que a gente seja pessoas que confiamos nele independente das provações. Porque sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O discípulo, ele precisa saber disso. Ai, parece que você não tem luta. Parece que você não tem luta, parece que você não tem luta, cara. Você é um cara forte, tal. Parece que não tem luta. Aí você fala assim, não, talvez você não tenha visto. Mas, eu tenho muita luta. Discipulado é você conduzir a pessoa, é o que ela vai fazer no momento que a luta que vier. Eu vou abrir um parênteses. O que a igreja está ensinando hoje aqui? Não a nossa igreja, diversas. O que a igreja está ensinando o cristão? Mano, tô com um problema no banco. Cara, vem aqui, faça jejum 7 dias, entendeu? Faça a oração do Salmo 91. Não, cara, tá com problema no banco? É porque você gastou demais, filho. Tem que parar de gastar demais. Tô com problema com a mulher, mano. Claro, cara, você não tem tempo com ela. Tô com problema no trabalho. São coisas que precisamos ser conduzidos na lata, na palavra, não somente do espiritual. A gente faz parte de um plano espiritual, mas a gente faz parte também de um plano físico. Nós precisamos resolver isso aí. A última, a liberdade em falar e ouvir. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala assim, eu gosto de você. É a liberdade em falar e ouvir. Hoje nós vamos fazer mais uma dinâmica aqui. Eu vou trazer um tema e nós vamos discipular a cada um aqui. A gente pode fazer de 2 formas. A gente pode fazer isso sentando em grupos, ou 2 grupos, ou 2 grupos, ou em dupla, ou a gente pode fazer uma grande roda e a gente se discipular, tá? Então, vou falar sobre a questão de disciplina do tempo, tá? Isso daqui, irmãos, eu vou fazer isso porque é uma prática minha com alguns pastores. Uma vez por mês, antes da pandemia começar, eu ia para uma igreja e nós fazíamos desta forma. Cara, isso me edificava demais. Por quê? Porque é no conselho dos sábios que vem a sabedoria. Talvez o que eu esteja passando de problema é no meio dessa galera aqui que vai haver oração e auxílio. Tá bom? O tema que eu vou falar sobre esse discipulado é maturidade. Tá? Então, para a gente poder lembrar algumas situações, eu vou falar sobre o terceiro pai da fé, que é Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é gêmeo de Esaú, lembra? Nasceu junto na barriga, porém Esaú saiu primeiro, né?
Esaú era um cara peludo, certo? Jacó era um pelado. E aí um belo dia, Esaú chegando do campo com fome, Jacó preparando um caldo de lentilhas. E aí ele falou assim, e aí, me dá um prato aí. Ele falou assim, eu faço o seguinte, eu te dou um prato, só que eu troco pela tua primogenitura. Não, mano, não pega nada, pra mim tanto faz. Só que é o seguinte, o primeiro de tudo, ele não tinha só a bênção paterna, ele tinha a porção dobrada da herança, ele tinha a responsabilidade, levava o nome do pai, a paternidade, ou seja, a figura familiar estava sobre o primeiro. Bom, o que acontece? Um belo dia o pai já começa a adoecer, Isaac já adoece, está para morrer, resolve abençoar o filho mais velho, pede para que Esaú vá caçar e fazer um prato para ele, que é o prato que ele adorava, que ele gostava. E aí chegando, a mãe escuta isso. Veja, galera, quem escuta foi Jacó. Jacó foi o cara que teve a resolução, é o cara que teve a ação. Foi ele? Não, foi a mãe. É tipo assim, Jacózinho, meu Deus do céu, eu gosto tanto de você que eu vou fazer você ter a bênção da primogenitura. Tá aqui o prato que seu pai mais gosta, faça isso. A ideia veio da mãe, tá? A ideia veio da mãe. Ou seja, Jacó não era um cara disposto aos problemas da vida. Ele era um cara mimado, porque quem teve a solução foi a mãe dele. Jacó chega, troca lá, o pai abençoa, não sei o que lá, chega Esaú, acontece todo aquele rolo, Jacó se manda. A partir daquele momento começa o processo de maturidade dele, maturidade dele, tá? Ele dorme em cima da pedra, vê a escada rolante com anjos subindo e descendo, entendeu? Aí o que acontece? Ele vai trabalhar com o seu tio e trabalha 14 anos. Trabalha 7 por uma mulher, trabalha 7 por outra, certo? Nesse processo ele começa a ralar, porque agora não tem mais a mãe dele na frente, certo? Quem está discipulando Jacó? Deus está discipulando Jacó. E aí ele tem a sua identidade trocada de alguém que era enganador, que chama Jacó. Jacó significa enganador. Ele tem a identidade trocada de enganador e agora ele tem o nome trocado para Israel. Entendeu? Cidade de Deus, porção bendita, tudo isso daí. Beleza? Todo mundo entendeu maturidade?